Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre um tipo de investimento bem pouco conhecido da maioria das pessoas. Nós vamos falar sobre o COI, Certificado de Operações Estruturadas. O COI é uma modalidade de investimento que é relativamente nova aqui no nosso país. Qual é a característica dele? Ele reúne em um só título, em um só investimento, tanto ativos de renda fixa como renda variável. Então ele é um investimento misto. Ele foi criado em 2010, foi regulamentado somente 3 anos depois pelo Conselho Monetário Nacional, só que ele só começou a ficar mais famoso, a ser mais conhecido no ano de 2015, porque foi neste ano que foi feita a regulação através da CVM, que possibilitou que os COIs fossem vendidos através das corretoras e das distribuidoras de valores. E ele é conhecido, por muitas pessoas, investidores, como uma versão brasileira das notas estruturadas, que é um investimento muito popular, muito conhecido nos Estados Unidos e na Europa. O que é o COI, afinal de contas? Assim como um CDB, ele é um instrumento que os bancos, as instituições financeiras utilizam para captar dinheiro dos investidores. Então, quando nós compramos um COI, eu estou também prestando dinheiro para uma determinada instituição financeira. Um dos principais atrativos desse tipo de investimento é que nós temos a possibilidade de ter ganhos de renda variável com uma parte ou o total do capital investido protegido. Dependendo da modalidade do COI que você adquirir, você pode ter de volta todo o seu dinheiro investido, mesmo que aquela operação estruturada na qual você entrou não dê certo. Existem 2 tipos de COI. O chamado VNP, que é o valor nominal protegido. Todo o capital investido, ele fica garantido nessa modalidade. Então, ele é indicado para o investidor que tem um perfil de risco mais moderado ou até conservador. Por quê? Na pior das hipóteses, o investidor vai ter 100% do capital investido de volta no final da operação, mesmo que ela não tenha dado certo. E assim, o que é bom, no Brasil, a grande maioria dos COIs emitidos, eles são dessa modalidade, mas é importante que vocês confirmem essa informação antes de comprar. Um ponto importante aqui de atenção: por mais que nominalmente não exista risco de perda, então se eu investir R$5.000 num COI, a operação não deu certo, eu recebo os mesmos 5.000, então eu tenho isso garantido, nós não podemos nos esquecer que esse capital que eu investi durante esse período, ele não está protegido da inflação. Então é como se eu tivesse deixado o dinheiro parado na conta corrente e sem obter dele nenhum tipo de rentabilidade. Então eu recebo de volta, eu não perco o que eu investi, porém eu tenho 0 de rentabilidade no período que ele ficou investido. A outra modalidade de COI é o VNR, valor nominal em risco. Nessa modalidade eu tenho possibilidades muito maiores de ganho, porém é possível eu perder até o limite do capital investido. Então ele é bem mais indicado para investidores que têm um perfil agressivo. Por quê? Se a operação não der certo, eu posso terminar essa operação sem o valor que eu investi, ou seja, eu posso perder o capital que eu investi nessa operação, ok? Vamos falar um pouquinho de rentabilidade. Basicamente, a rentabilidade desse tipo de investimento, ela está relacionada ao desempenho futuro de um determinado grupo de ativos financeiros ou de índices, vai depender de qual é a operação que foi estruturada naquele título que eu estou comprando. Esses ativos ou índices, eles também podem ser nacionais ou internacionais. Então, basicamente, eu estou apostando num determinado movimento do mercado. Aqui nós estamos falando de mercado futuro. Quais são os tipos de ativos ou índices que geralmente compõem os diferentes tipos de COI? Podem ser ações de empresas brasileiras ou estrangeiras, o índice Bovespa, pode ser índices também de bolsas internacionais, como o Dow Jones, por exemplo. Podem ser de câmbio, por exemplo, dólar, euro, ou commodities, a gente tem ouro, milho, etc. Além disso,
pode acontecer um limite de ganho máximo para quem está investindo num COI. Da mesma forma que eu também posso ter um limite de perda. Eu vou explicar isso melhor através de um exemplo. Então, o que acontece? Se a operação tiver um lucro acima do estipulado para aquela operação, o ganho do investidor ele vai ficar restrito a esse limite que foi estipulado na contratação. Então, cada COI ele depende de uma estratégia que foi montada, que foi adotada pelo banco emissor desse COI. Então, esse banco, essa instituição, ele vai estabelecer quais são os ativos que são objeto daquele COI, ou índices no caso, se forem commodities ou câmbio, né? Ele vai determinar qual é a operação, ele vai determinar os cenários de perdas e ganhos, qual é o valor mínimo da aplicação, o período, né, datas de início e vencimento e qual é a modalidade, conforme o slide anterior. Então é muito importante que vocês saibam exatamente o que aquele COI está propondo para vocês em termos de investimento. E todas essas informações, elas fazem parte de um documento chamado DIE, que é o Documento de Informações Essenciais. Vocês precisam obrigatoriamente consultar esse documento para entender do que é formado aquele COI. Pelas regras da CVM, ele tem que ser fornecido pela instituição financeira responsável por essa operação, seja ela corretora, distribuidora ou mesmo banco. E ela vai solicitar sempre a assinatura do investidor no termo de adesão para que se comprove que ele tem ciência do risco que ele está assumindo no ato da compra desse COI. Aqui eu vou dar um exemplo para tentar esclarecer um pouco mais todas essas informações mais técnicas. Vamos pensar num exemplo aqui de um COI, que é tipo VNP, valor nominal protegido, como eu expliquei. Então, ele tem um valor mínimo de investimento de R$1.000. A gente vai ter lá a entidade, a instituição emissora, né, o Banco X. Ele tem um vencimento, um prazo de 1 ano. E o índice que ele está utilizando, né, o ativo que o compõe, é o Ibovespa, o índice Bovespa. Então, como esse COI é do tipo VNP, ele vai ter duas travas, porque ele é protegido, ou seja, ele garante que mesmo que a operação não dê certo, no final do período eu vou ter esses R$1.000, esse valor total que eu investi de volta, mesmo que não funcione. Então, ele tem duas travas. Ele tem uma trava de baixa, que vai garantir o retorno do meu investimento inicial. Só que ele também vai ter uma trava de alta, que vai limitar os ganhos do investimento. Então, eu vou passar aqui para vocês essa tabelinha para a gente entender isso melhor, quais os possíveis cenários. Então, nesse COI, por exemplo, está sendo apostado, vamos dizer assim, na alta do índice nesse período de 1 ano. Então, basicamente, o COI trabalha dessa forma. A gente vai trabalhar com a possibilidade de um mercado futuro, de alta ou de queda. Neste caso, nós estamos apostando aqui, ou investindo na possibilidade de que o índice Bovespa daqui a 1 ano tenha alta. Se comprovar essa alta, eu tenho um ganho da operação, a operação foi acertada. Só que se nesse 1 ano de investimento o índice Ibovespa cair, a operação não deu certo. É isso que eu quis dizer para vocês com a operação dar ou não dar certo. É ser atingido ou não o objetivo de acordo com a operação que foi montada e estruturada pela instituição. Então, vamos pensar em alguns cenários que podem acontecer aqui. Eu adquiri um COI no valor de R$1.000 pelo Banco X, que daqui a 1 ano o índice Bovespa vai subir. Vamos lá. O que pode acontecer? O índice Bovespa cair. Então, aqui embaixo nessa parte amarela, variação do Ibovespa, foi queda. Então, qual que foi o desempenho do meu COI? Eu tenho 100% do valor investido de volta, a operação não deu certo. Então, eu recebo os mesmos R$1.000. Lembrando que daí eu vou ter a perda da inflação desse período que ele ficou investido, que no caso desse exemplo é de 1 ano. Um segundo cenário. O Ibovespa ele teve uma alta de 25%. Então, eu vou receber o valor que eu investi mais esse percentual do índice de alta. Então, eu vou receber 1.250 nesse exemplo. Um terceiro cenário é que ele ultrapassou os 25%
que foi estimado lá quando a operação foi estruturada. Então, ele teve uma alta superior a 25%. Vamos supor que nesse ano ele teve, nesse período, né, de um ano, ele teve alta de 50%. Lembra que eu falei que eu tenho uma trava de baixa para garantir que eu recebo o valor investido se não der certo? Da mesma forma, na contrapartida, eu tenho essa trava de alta, que é esse exemplo aqui. Então, mesmo que esse índice tenha uma alta no período de 50%, eu tenho uma trava de alta limitando o meu ganho aos mesmos 25%, ou seja, eu vou receber no final do período R$ 1.250. Então, aqui é um exemplo para clarificar melhor aquela parte teórica dos slides anteriores. Quais são os riscos de eu adquirir um COI? O COI é diferente da grande parte dos investimentos de renda fixa, porque mesmo ele tendo títulos de renda fixa, lembre-se que ele é um investimento misto, ele não faz parte da cobertura do FGC, né? Que, lembrando, ele assegura ao investidor um limite de 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, o COI não tem cobertura do FGC. Então, o maior risco aqui desse tipo de investimento é o banco, a instituição emissora quebrar. Por isso, a importância na hora de eu escolher um COI de procurar bancos que tenham alta liquidez, alta solidez no mercado, para eu tentar evitar um problema futuro. Tá? Muito importante também, além do risco de quebra da instituição, não se esqueçam do risco da operação propriamente dita. Por quê? O investidor ele pode não ter nenhuma rentabilidade no período que ele precisa deixar investido, ou até mesmo perder o capital, dependendo da modalidade de COI que ele escolheu. Falando de tributação, nós temos o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, ele vai incidir sobre esse tipo de investimento, e a alíquota do imposto de renda, que vai ser aplicada sobre a rentabilidade desse investimento, e não sobre o montante aplicado. Então, sobre a rentabilidade do investimento, tem essa tabela aqui, que ela vai de 15% a 22,5%, dependendo do prazo em que este montante ficou investido. Bom, eu posso vender um COI antes do prazo que eu contratei? O COI ele é um investimento que não tem liquidez diária, então ele não é indicado para quem tem necessidade de sacar o dinheiro, né, ou o risco, né, de sacar esse dinheiro antes do vencimento da operação. Por quê? Caso vocês desejem sair da operação antes do vencimento, o risco de perda é grande. Então é importante avaliar bem. Ele é indicado para quem já tem a reserva de emergência, num investimento aí de alta liquidez e que tenha um capital disponível e também tem esse perfil de risco adequado, porque vocês têm que ter consciência de que estão investindo em um produto de risco maior e aí vocês vão comprometer somente aquela parte do dinheiro que não vão precisar utilizar até o dia do vencimento. Isso é muito importante de ser avaliado antes da contratação. Então, em resumo, algumas vantagens e desvantagens. Falando da parte positiva, é uma forma razoavelmente simples de vocês internacionalizarem os investimentos, porque vocês podem, tanto em índices, quanto em commodities ou em câmbio, vocês conseguem fazer o investimento pensando no mercado estrangeiro de uma maneira razoavelmente simples. Outro ponto importante é a diversificação e acesso a novos mercados. Então, com um único tipo de investimento, vocês podem ter contato aí com ações, opções, moedas e commodities, tudo num único tipo de investimento. A tributação é simplificada, isso também é um ponto positivo, como eu expliquei ali a tabela regressiva do imposto de renda. E a questão da manutenção do capital principal, no caso do VNP, que é o valor nominal protegido. Essa manutenção, o que eu quero dizer com isso? É que vocês têm assegurado a permanência do capital, eu não vou perder. Quando nós investimos, por exemplo, diretamente na bolsa e eu tenho uma desvalorização das ações que eu estou comprada, eu posso ter uma perda do meu capital inicial. De repente, eu fiz um investimento de R$10 mil em ações, e eu tive uma desvalorização de 30% no período e eu vou resgatar apenas 7 mil. Então, houve uma perda do capital inicial investido. Aqui no COI, no caso do VNP, eu vou ter assegurados os mesmos 10 mil iniciais que eu investi, só tendo a perda da inflação do período, entenderam? Isso é o que eu quis dizer com a manutenção do capital principal. As desvantagens.
Custo de oportunidade. Eu sempre preciso avaliar o custo de oportunidade. Então, eu assumo a possibilidade de uma rentabilidade maior e, por outro lado, eu também assumo um risco maior. E aí é preciso identificar o perfil e o quanto eu tenho essa disponibilidade de avaliar esse custo de oportunidade. A baixa liquidez, que eu já comentei com vocês, não vou me repetir. Risco de crédito também nós falamos, não somente da instituição, mas também da própria operação não dar certo. E no caso do VNP, dos ganhos limitados, que é o exemplo que eu dei, mesmo que o índice, a commodity, o câmbio, aquilo que compõe o meu COI, tem uma alta muito acima daquilo que foi estruturado na operação inicialmente, eu vou ter um teto de ganho por conta da proteção, da garantia que eu tenho também no caso de não dar certo, de eu receber o meu capital integral de volta, tá bom? Basicamente é isso. Então, mais uma vez eu agradeço aqui a aula e lembrem-se sempre, eu não canso de dizer que conhecimento sem aplicação não é nada. Então, o mais importante do que tudo que eu estou aprendendo é que eu coloque em prática na minha vida diária para que isso faça sentido.